Boa noite a todos. O nosso estudo de hoje é o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. E o nosso item é de 1 a 3, o que é preciso para ser salvo. Parábola do bom samaritano. Vamos ler um trechinho aqui para embasar o nosso estudo. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então ele assentará em seu trono de glória. Diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, recebei em herança o reino que foi preparado para vós desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, doente e me visitastes, na prisão e viestes a mim. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando é que nos sucedeu ver-te com fome e alimentar-te, com sede e dar-te de beber? Quando nos sucedeu de ver-te estrangeiro e acolher-te, nu e vestir-te? Quando é que nos sucedeu ver-te doente ou na prisão e irmos a ti? E o rei lhes responderá: Em verdade eu vos declaro, todas as vezes que o fizeste a um destes mais pequenos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Quando Jesus traz essa história, essa passagem para a gente, ele nos dá uma visão mais ampla do que a gente precisa para ser salvo, que é praticar a caridade no seu mais amplo aspecto. A caridade nós sabemos que é o amor em movimento. Então, aprendemos nesta lição que nós precisamos colocar o nosso amor em movimento em prol dos outros. Fazer com que tentar buscar tornar mais amena as dores do outro, buscarmos atenuar os sofrimentos, buscarmos ser mais irmãos daqueles companheiros que sofrem, que padecem de qualquer problema e que se apresenta a nós em diversas situações, pedindo que nós façamos alguma coisa. E nós sabemos que para ajudar alguém é preciso criar uma empatia com essa pessoa. Nós podemos passar por tanta gente que sofre, seja os que estão caídos nas ruas ou nos hospitais. Mas se aquele sofrimento do outro não nos tocar, não mexer com os nossos sentimentos, de nada adiantará. Se eu não criar uma empatia com o outro, diante da dor do outro, dificilmente eu vou me movimentar para ir ao encontro dele. Kardec traz para a gente dizendo que os lemas de Jesus, digamos assim, era caridade e humildade, que ia contra o orgulho e o egoísmo. Precisamos ter humildade para reconhecer que se hoje nós estamos numa posição melhor, com capacidade de
auxiliar alguém, se hoje nós estamos em condições de ajudar um próximo, seja com alimento, com agasalho, com alguns recursos materiais que tenhamos, é importante que nós façamos isso. Toda lágrima que viermos a secar, todo indivíduo que ajudarmos a caminhar, é um bem que a gente está fazendo a nós mesmos, enquanto indivíduos, enquanto cidadãos, mas também estaremos exercitando os nossos melhores sentimentos. Mas sabemos que a caridade mais difícil de praticarmos é a caridade moral. Aquela caridade que exige de nós abnegação, que exige de nós paciência, tolerância. É aquela caridade do ouvir, do saber ouvir. Muitas das vezes as pessoas vêm aflitas até nós, querendo ouvir uma palavra, muitas das vezes querendo apenas que a gente ouça as suas dores, os seus sofrimentos, e nem sempre nós estamos dispostos a fazer isso. É a gente ter a caridade da palavra amiga, se predispor a levar uma palavra de consolo, de esperança, no meio de tanto sofrimento que a gente vê nos dias de hoje. É a gente ter a disposição de ir ao encontro do outro, levando um abraço, um afago, um carinho. Ainda mais nos dias que a gente vive, de tantas incertezas, de tantas dores, de tantos medos, nós que já temos o conhecimento espírita, nós que já nos dizemos cristãos, é importante que a gente leve um pouco de esperança àqueles que nada têm. Quando a gente lembra da da história do bom samaritano, a gente vê ali uma pessoa que não tinha religião, que não tinha, em princípio, nenhuma crença. Ele tinha os seus valores, os seus sentimentos, aquilo que o fazia ser um cidadão de bem. E ele não hesitou quando ele viu um ferido na estrada e dar o melhor que ele tinha para aquela pessoa. Ele deu o aspecto financeiro, levando ele para o alojamento, pagando a estalagem, mas ele deu mais do que isso. Ele deu uma parte de si, dos seus sentimentos, daquilo que o tornava humano, daquilo que o tornava um cidadão. O que é preciso para ser salvo? O que precisa é a gente ser mais fraterno, mais caridoso, doarmos os nossos melhores sentimentos para o outro, para a sociedade em que vivemos, para que ela possa ser mais fraterna, menos egoísta, menos exclusivista. Vivemos numa sociedade em que os pequenos gestos significam muito. Então, se nós pudermos passar para o outro os nossos melhores exemplos de amor, de afeto, de preocupação com aquele que sofre, com aquele que clama por uma ajuda, nós vamos estar contribuindo com a nossa parte. Com certeza vamos estar fazendo uma sociedade mais justa, mais caridosa. Então isso é caridade, é o amor em movimento. E que nós possamos, a cada dia, nos espelhar no bom samaritano, que não tinha crença, não tinha interesses outros e que queria apenas ajudar. Não se importou com quem ele estava ajudando, quem era.
o de onde vinha. Mas ele fez aquilo que ele achava justo e certo naquele momento, que era ajudar. Que nós possamos, então, no nosso dia a dia, estarmos aptos a ir ao encontro do outro, enxugando suas lágrimas, estendendo a mão e caminhando junto dele. E que nós possamos a cada dia rogar a Deus, rogar a Jesus, que nos ajude, nos inspire a sermos cada dia mais verdadeiros cristãos, que não olha rótulos, que não olha posição social, mas que queira apenas ajudar o próximo. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, hoje, agora e sempre.